Senhor presidente, senhor relator, demais pares, ao cumprimentá-los, penso ser meu dever fazer um registro para nós mesmos e também para a sociedade. Durante todo o trabalho desta comissão, e até mesmo em plenário, é muito comum os parlamentares, por dificuldades até de compreensão, se apoiarem em pareceres que aquilo que a gente pode concluir formulados por advogados. E, nesse sentido, há um outro movimento que acompanha. Por quê? Se nós precisamos de parecer de advogados, é porque os fatos não são claros. Se os fatos não são claros, eles não são suficientes para que se faça desta comissão e deste processo aquilo que nós poderemos caracterizar, ou poderíamos, como uma tentativa que começou do final para o começo. Parte também desse processo são as análises aparentemente desinteressadas que parte da mídia faz, que os analistas, com ou sem aspas, fazem, dizendo o seguinte: quando chegar a hora do voto, os parlamentares terão medo das ruas. Pois bem, primeiro, nós aqui temos que agir com a convicção da legalidade da Constituição. Segundo, eu não consigo conceber um parlamentar com medo porque ele tem um mandato popular. Eu acho que o nosso medo é de não honrar a nossa história, é de não honrar os nossos amigos, é de não honrar a nossa história, é de não honrar aqueles que votaram em nós. Falo até por mim, especialmente por mim. Eu tive votos de gente que não gosta do PT e é afiliada ao PSDB, por exemplo. E eu aproveito, então, para homenagear especialmente aqueles que, não sendo do PT, através das suas convicções democráticas, se colocam contra o impeachment. Dito isso, eu queria começar com um xiste, até porque através da sátira, através do humor, se faz, eu diria, uma caricatura da sociedade. Tem aquela história da professora que chega para o aluno, filho de um matemático, e pergunta: quanto que é 2 mais 2? Ele fala: é 4. Pergunta para o filho do físico: quanto que é 2 mais 2? Ele responde: depende do referencial, professora. Aí, reitero que é um xiste, pergunta para o filho do advogado: quanto que é 2 mais 2? Ele responde: quanto é que a senhora quer que dê, professora? Pois bem, é exatamente o que está acontecendo, porque esse é um processo que vem de trás para frente. A bandeira do impeachment começou sem nenhum fato determinado. Era uma bandeira no ar, mas antes dela houve a iniciativa do coordenador jurídico da campanha, do senhor Aécio Neves, pasmem os senhores, que reivindicou, protocolou uma auditoria no TSE sobre as eleições de 2014, que mereceu do corregedor, o ministro Otávio Noronha, uma resposta que falou: mas participaram de todos os passos, tiveram toda a oportunidade e não questionaram. Não pode agora, depois de perder as eleições, apresentar este tipo de questionamento, mas não apresentar nenhum fato. Pois bem, sendo assim, eu queria de pronto entrar nos 2 itens que foram aceitos pelo presidente da Câmara e que, portanto, compõem aquilo que é o essencial do parecer do relator. São 2 itens. Primeiro, as supostas operações de crédito irregulares. Quanto às supostas operações de créditos irregulares, o relatório do relator é claro ao dizer que, abre aspas, seria pertinente o aprofundamento da análise dos fatos narrados na exordial, inclusive mediante a realização de diligências. Ora, se depois de praticamente 1 ano discutido impeachment, depois de várias audiências onde falaram aqueles que fizeram a representação e aqueles que fizeram a defesa, o relator com assessoria que dispõe, se ele, neste item, fala que é preciso, que é pertinente o aprofundamento da análise,
cabendo inclusive diligência, o óbvio tem que ser estabelecido. Ele não conseguiu estabelecer aí um crime de responsabilidade e eu o parabenizo nesse aspecto. Por que eu o parabenizo? Ele nem poderia ter feito de forma diferente. Por que não poderia? É que neste ponto o crime seria mesmo impossível, na medida em que a própria lei que cria a subvenção econômica no âmbito do Plano Safra, a Lei 8.427/92, atribui exclusiva competência do Conselho Monetário Nacional, Ministério da Fazenda, do Planejamento, o MAPA, MDA e dos bancos públicos para a regulamentação, gestão e execução dos programas. Não é ocioso lembrar que para cometer crime de responsabilidade tem que ser um ato do presidente ou da presidente. E não só, tem que ser um ato que envolva dolo. Portanto, não é ato da presidente, portanto, nem haveria como ser dolo. O segundo item do parecer do relator, quanto ao segundo ponto, que trata de créditos por decreto, é preciso lembrar que não só é expressamente admitido pelo artigo 4º da Lei Orçamentária, como, por exemplo, em 2001, na época do presidente Fernando Henrique Cardoso, houve pelo menos 27 decretos de abertura de crédito, utilizando como fonte de excesso de arrecadação. Ano, inclusive, este, que o governo do PSDB de então não cumpriu as metas de superávit primário. Pois bem, isso não significa que nós estamos fazendo uma acusação tardia ao presidente Fernando Henrique Cardoso. Estamos fazendo uma referência para dizer ele não cometeu e nem a presidente Dilma cometeu nenhum crime de responsabilidade. O que de fato aconteceu? É uma prática comum, desde sempre. A defesa aqui, através do ministro Nelson Barbosa, quando ele veio a esta comissão, ele inclusive, aliás, o ministro da AGU, Zé Eduardo Cardoso, ele fez referência e ninguém contestou, mas foi só para fazer um ponto de apoio, que o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, fez exatamente a mesma coisa. Bom, nesse sentido, eu quero agora fazer também aquilo que era um xiste, mas o Tribunal de Contas da União transformou numa realidade trágica. O ex-ministro Pedro Malan, da Fazenda, do governo Fernando Henrique Cardoso, certa feita disse, com presença de espírito, com acuidade, ele falou, no Brasil, nem o passado é seguro. Pois bem, o Tribunal de Contas da União entendeu que aquilo era uma ordem, entendeu que isso era uma verdade absoluta. Por que entendeu? Porque em todos os tempos o Tribunal de Contas da União deu como correta esse tipo de iniciativa. Na análise das contas de 2014, o Tribunal de Contas da União levantou 13 pontos de esclarecimento. E este não era um ponto de esclarecimento. Ou seja, o pente fino não chegou lá, mas precisava chegar. Pois bem, foram editados os decretos em julho e agosto. O Tribunal de Contas da União publicou o acórdão somente em outubro. É por isso que no Brasil, se depender do Tribunal de Contas da União, do seu procurador, nem o passado é seguro. Ou seja, e aqui também foi dito, no momento que o Tribunal de Contas da União exarou o acórdão, imediatamente o governo não mais editou estes decretos. Assim sendo, senhor presidente, eu quero então, uma vez entrando nesses aspectos que são difíceis de difícil compreensão, para fazer agora uma consideração um pouco mais ampla. Se nós estamos discutindo o resultado de um governo ruim, no presidencialismo, não pode sofrer impeachment. É só com crime de responsabilidade. Uma presidente impopular, idem. Desemprego, idem. São todos temas que nos preocupam. Acusações genéricas de corrupção, menos ainda. Pois bem, o que nós estamos, portanto, aqui
num momento crítico da vida nacional, crítico porque o Brasil, de fato, passa por dificuldades, o mundo está em desaceleração econômica. Então, nós estamos, na verdade, vendo o quê? Manifestações de professores, de alunos de direito, de grandes juristas dizendo não há crime de responsabilidade. A sociedade está dividida. É por isso que eu comecei, até para legitimar as nossas opiniões, nós temos o direito e o dever de defender aquilo que a gente acredita. Pois bem, nesse sentido, eu já fiz referência à representação do coordenador jurídico da campanha do senador Aécio, junto ao TSE. A resposta do TSE foi dura. Gastaram cerca de 1 milhão para que aquilo resultasse no quê? Numa contradição insanável. De lá para cá, são praticamente 530 dias no Congresso Nacional, na mídia, fora, de acusações, de discursos inflamados, mas só falta 2 coisas. Falta ideias e falta propostas. E nós não queremos resumir e dizer que o Brasil não tem problemas graves. Temos. O governo errou. Eu vou dar um exemplo. Eu sempre fui contra a desoneração da folha. Até porque os mesmos empresários que têm uma prática de sempre mamar nas testas do Estado são aqueles que pedem perdão de dívida, são aqueles que normalmente não dão retorno para a sociedade e agora se isentam. E aí já houve quem, não vou dar nome até porque eu não quero trazê-lo para a minha opinião, mas é um professor qualificado do INSPER. Ele falou: as dificuldades do governo atual são consequência de uma cumplicidade também da iniciativa privada. Então, na minha opinião, houve erros. Na minha opinião, está se pagando por erros da condução econômica. Portanto, o desafio para qualquer governante, para qualquer parlamento, é exatamente nós nos esforçarmos para tentar encontrar saídas, porque a vítima sempre são os mais pobres. É claro que qualquer um pode atacar o governo, tem o direito de fazê-lo, pode questionar os partidos que apoiam o governo, a começar do PT, tem o direito de fazê-lo. Agora, no tema corrupção que embala as ruas, é bom lembrar que a luta contra Getúlio, feita especialmente pela UDN, o centro era a corrupção. Depois, o golpe 64 era para combater a corrupção, a inflação e a subversão. Depois veio o próprio Juscelino Kubitschek, e assim sucessivamente. Portanto, nós temos compromisso em combater a corrupção. Nós não temos nenhum compromisso com o erro de quem quer que seja. Agora, é preciso alertar que esse acordo de elites, se viesse a, de fato, ter a vitória de uma forma, de um processo de impeachment, na minha opinião, respeitosamente, se traduzindo numa fraude da Constituição, tudo indica, por aquilo que eles não conseguem fazer pelas urnas, é aplicar um programa de ajuste onde, mais uma vez, os pobres serão penalizados. E aí, aqueles que prometeram, que continuariam com os programas sociais, que continuariam fazendo reajuste do salário mínimo, agora dizem, aqui a advogada, uma mulher serena, que deu demonstrações públicas da sua serenidade, ela falou assim: todo mundo sabia. Mentira! Se alguém soubesse, teria apontado durante a eleição, que foi o momento mais agudo de uma disputa dura. E aí, eu quero encerrar, dentro do meu tempo, para, mais uma vez, cumprimentar os nossos companheiros aqui de comissão, cumprimentar o presidente, cumprimentar o relator e finalizar dizendo o seguinte: a Constituição brasileira, ela representou ao mesmo tempo o encerramento de um ciclo e a transição para a normalidade democrática. Ferir a normalidade democrática não é algo qualquer. É nós abrirmos mão das regras e quando não se é justo com todos, porque aí existe a lei, é império da lei, nós abrimos e estimulamos a possibilidade, tanto para a força quanto para a violência, de consequências imprevisíveis. Portanto, em defesa da democracia, em defesa da legalidade, em defesa de mudanças no Brasil, para melhorar a vida do povo, nós aqui registramos a nossa opinião contrária ao parecer do relator.